Sejam todos bem-vindos ao Resgate Cast, o podcast dos alunos do Pablo Marçal, idealizados por Rose Melo, locutora. Esse podcast começou agora em janeiro de 2024, mas o início do Grupo Resgate aconteceu no dia 6 de outubro de 2023, quando eu, Rose Melo, fiz uma live no canal do Pablo Marçal em reconhecimento ao meu resultado como aluno do Pior Ano. A partir daí, começamos esse movimento gratuito no digital. Você pode também participar do resgate entrando no meu Instagram, @rosemelolocutora. Lá tem o link, no link da bio, onde você entra direto para o Grupo Resgate, que é um grupo gratuito no WhatsApp. Diariamente, às 5 horas da manhã, nós nos encontramos por Zoom e esse encontro é transmitido pelo YouTube. Diariamente nós estudamos tudo aquilo que o Pablo traz de ensinamentos do Pior Ano e também os livros que ele escreve. Nessa primeira parte do podcast que a gente começou a transmitir, você vai acompanhar a leitura do livro Códigos do Milhão. Diariamente nós fazemos a leitura comentada dos capítulos, estudamos juntos. Então você que está acompanhando agora o Resgate Cast, aproveite esses conhecimentos e o mais importante, ensine outras pessoas para que nós possamos edificar pessoas ao redor do mundo. Sejam todos bem-vindos ao Resgate Cast. Sejam todos bem-vindos ao canal Vox, eu sou Rose Melo e esse aqui é o grupo de estudos Resgate, o grupo dos alunos do Pablo Marçal, uma galera que se conectou no ano de 2023, conseguimos aí vencer vários obstáculos e agora estamos aqui conectados para começar já o nosso ano. Olha, gente, eu tô aqui de pijama, não dormi ainda, passei a virada do ano e fiquei acordado, porque senão, se eu dormir, não faço nosso encontro. E já quero saudar os sobreviventes da virada do ano. Sejam bem-vindos aqui, Solange, Antônio Duarte, Ângela, a Cristiane, Eliane, os sobreviventes. Porque, gente, começar essa maratona, esse desafio, não é fácil não, né? E eu fico muito feliz de saber que vocês não arregaram. Para você que estiver me ouvindo no YouTube, diga seu nome, de onde você é. Se você quiser fazer parte do nosso grupo Resgate, você pode me chamar no Instagram, @rosemelolocutora, que eu te mando o link para você entrar no WhatsApp também, tá? Se você é aluno do Pablo Marçal, seja gratuito, seja pago, entra com a gente nesse movimento empreendedor, porque o nosso objetivo aqui é realmente se unir para que a gente possa crescer juntos. Aqui está meu Instagram, pode me chamar direto no Instagram. E o nosso grande objetivo aqui é a gente se conectar, se unir para transformar a nossa nação através do empreendedorismo. E hoje é o dia 1º de janeiro. Uau, gente, são 5 horas e 5 minutos. Gente, você sabe que 5 e 5 é um código, né? Caramba, 5 e 5. Gosto. Gosto do 5 e 5. Bom, vou começar desejando um feliz ano novo para quem estiver nos acompanhando. E já quero perguntar para o pessoal que está aqui na nossa sala como foi a virada do ano. Lembrando que só vai aparecer no YouTube quem autorizar a gravação. Quem não autorizar não vai aparecer no YouTube, tá? Só vai ficar aqui no Zoom. Olá, Antônio Duarte, tudo bem? Abre o Tudo, microfone. tá, Beto? Agora Tudo, sim. graças Ó, a Deus, tudo bem. Eu passei em casa, aqui foi só com minha esposa e minha sogra que está mal, e ela não pode sair, então não ia deixar sozinho. Minhas filhas reuniram, nós reunimos só por videoconferência mesmo, uhum. tá? Seja Tá. bem-vinda, Cristiane. Feliz ano novo. Meu Natal também, meu Ano Novo também foi maravilhoso. Que coisa boa. E agora eu estava ali na live do Antônio e a minha filha entrou lá, eu fiquei,
Ele tá no Instagram? Tava no Instagram. E a gente tava lá e a minha filha entrou. Nunca entrou, ela nem se interessa pelas coisas que eu faço. Diz que eu sou meia fora da bola, porque fico escutando essas coisas, fico fazendo essas coisas. Sentido. Falei, tem sentido pra você, mas tem sentido pra mim. E todo o pessoal que entrou lá agora, né, seu Antônio? E tudo meus conhecidos. Ah, que legal. Eu falei, uau! Que coisa boa. A persistência, né? Bom dia, Ângela. Ângela que tá na praia, na Riviera de São Lourenço. Que coisa boa. Gente, passar o Réveillon na praia, para mim, é a melhor coisa. Eu não sei vocês, mas eu sou suspeita, porque de fato eu gosto demais. Olha lá. Todo mundo virado, hein? Que coisa. Ah, Olá, Eliane, como é que foi a virada? Ó, a Eliane tá fazendo stories. Aguente essa mulher agora, ah, hein? Bom dia, Solange. Pois é, pessoal, nós vamos começar aí esse desafio de caminharmos juntos nesse ano de 2024. Esse é o meu ano de servir e eu quero fazer isso da melhor forma possível. Então, vamos ver se a gente consegue dar conta aí de fazer 365 lives conectados. Quero dizer que ter vocês aqui é muito bom para a gente se conectar. Bom, eu coloquei no. Eu vou colocar aqui para vocês uma sugestão para a gente dar início no ano. O Pablo tem vários livros que são muito bons. Uma das coisas que eu mais gosto dele é a didática dele, que é muito simples. A forma dele escrever é muito fácil da gente entender e praticar. E no Vitalício, eu sei que ele vai liberar todos os e-books. Eu já tenho alguns que eu comprei e eu quero compartilhar para a gente começar a fazer a leitura desses e-books. Uma coisa bacana que ele fez no chamado dos generais foi falar do milhão, né? A gente está muito focado nessa questão do milhão, por quê? Porque com o digital, hoje, nós sabemos que pela primeira vez na história, qualquer pessoa simples tem condição de se tornar milionário através do digital. E é sobre isso que a gente vai falar muito, que é a oportunidade que a gente tem nesse tempo, né, de conseguir criar aí uma legião de novos milionários através do digital. A previsão é que nos próximos anos, nos próximos menos de 5 anos, a gente vai ter 100 mil novos milionários pelo digital. Então, a gente está muito focado nisso. O Million Club foi uma mentoria que falou o tempo todo sobre isso. E eu quero trazer para vocês o livro Os Códigos do Milhão. Eu vou mostrar ele aqui na tela para vocês, para que a gente possa fazer nos próximos dias a leitura desse livro, que é um livro simples. Eu vou disponibilizar ele no nosso grupo de WhatsApp. Tá aparecendo para todo mundo, gente? Me falem, tá? Então, a ideia é que a gente comece fazendo a leitura desse livro para que a gente pegue intimidade com os códigos do milhão, para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer o nosso primeiro milhão e aproveitar bastante esse nosso grupo de estudos. Esta é a ideia. Então, uma coisa bacana que o Pablo fez no chamado dos generais foi falar, né, do que a gente precisa para atingir os códigos milionários, para atingir o primeiro milhão. Então, uma das coisas que ele comentou que eu achei muito interessante foi o milhão como cada letra representando algo que a gente precisa desenvolver. O M de mentalidade, nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar sobre dinheiro, o nosso jeito de pensar sobre milhão, para que a gente possa começar a atingir o primeiro milhão. O investimento, né, o I de investimento. O investimento mais importante que a gente deve fazer é na gente. É investir na gente, investir em conhecimento, investir em tecnologia, investir o nosso tempo para fazer o que é necessário.
Depois o L é o L de liderança. Todos nós somos líderes, mas a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de liderança para que a gente possa, de fato, abrir as possibilidades financeiras, porque sozinhos a gente vai demorar muito e talvez nem consiga fazer 1 milhão. Mas se a gente desenvolver a nossa liderança, a gente pode montar um time, a gente pode conduzir melhor a nossa empresa e tudo isso vai aproximar a gente do 1 milhão. Depois tem o H de hábito, né? Os nossos hábitos vão refletir nos nossos resultados. Então, investir no nosso corpo, investir na nossa mente, investir no nosso espiritual, tudo isso vai contribuir para que a gente adquira hábitos de riqueza. Depois tem o A de ação, e normalmente é aqui que a maioria das pessoas não conseguem resultados, porque agir dá trabalho, nem todo mundo tem essa agilidade de agir, mas a maneira como a gente age vai ajudar muito. E a otimização. Como que a gente pode otimizar para ter maiores resultados? Através da tecnologia, através do digital, né? Quando a gente domina o digital, a gente tem mais condição de crescer. Então, isso foi o que ele trouxe na chamada dos generais, que foi muito bom. E o Pablo tem vários livros. Então, eu trago para vocês, como proposta inicial para a gente começar nossas manhãs, a leitura desse livro, tá bom? Para que a gente possa praticar. Eu fiz já a leitura desse livro algumas vezes no meu podcast, que é o podcast SPR, e é muito bom que a gente leia várias vezes, até que a gente realmente pegue intimidade com essa metodologia do Pablo, que funciona muito. Gente, não para de aparecer uma mensagem aqui. Pronto, fica cobrindo a tela. Vamos ver aqui, está mexendo alguma coisa, aí a gente já vai começar. Bom dia, bom dia, bom dia, generais. Bom dia, Antônio, tudo bem? Tudo bem? Então, gente, eu vou disponibilizar esse e-book do livro. Eu tenho ele aqui, eu comprei ele já há algum tempo na plataforma. E eu vou disponibilizar esse e-book para que a gente possa começar lendo esse livro. Tem vários livros do Pablo, todos são de leitura muito fácil, muito acessível. Isso vai ajudar a gente a traçar uma mentalidade milionária. Porque antes da gente fazer o dinheiro, a gente tem que ter a mentalidade. Senão, nada vai acontecer. Bom, seja bem-vindo, Antônio. Rose, você viu como é que vai ser? Bom dia a todos. Como que vai ser o acesso ao Piorano? Já começa hoje, né? Já. Na verdade, já começou, né? Porque ele já fez a desconstrução Isso. e, pelo que ele falou, ele vai Hum, fazer 7 dias falando dos ciclos da vida. hum, A gente já conhece e, assim, a gente vai ter o ano todo para revisar o que o Pablo vai passar, né? é. Então, eu acho que vale a pena a gente estudar. O importante é a gente estar estudando junto, né? Fazendo esse transbordo. Esse livro, Códigos do Milhão, ele é muito bom para a gente treinar, porque ele traz de forma bem prática tudo aquilo que o Pablo ensina. Eu gostei bastante de ler. E aí a gente vai todo dia trazendo uma pílula desse conhecimento. E pelo que eu entendi, o Paulo vai começar às 7h59, é isso, Antônio? Pois é, eu fiquei em dúvida, porque do ano passado foi mais cedo, né? A gente começava às 6 da manhã, né? É porque ele tem Mas várias mentorias, né? É, Ele eu acho tem. que enquanto ele está nos Estados Unidos, não É, sei porque não, lá é mas é, muito cedo. quatro Lá, é, horas. 5 horas da manhã é 2 horas lá. é. Então, assim, no canal dele, ele coloca aulas à noite, às 20 horas. Mas para quem comprou o Vitalício, eu acredito que essas aulas sejam fechadas. Aqui no Vitalício, deixa eu ver se já está mostrando. Dá uma olhadinha aí. Ó, está mostrando aqui, 7 horas da manhã. Mostrando aqui 7 horas da manhã. Bom, gente, então vocês veem que o povo é tudo empolgado, né?
Mas na hora de aparecer, cadê o povo? É, gente, Brasil é isso aí. Ó, eu vou disponibilizar então o e-book lá no grupo para a gente poder acompanhar. E vamos começar a leitura então desse livro. Eu estou colocando lá no resgate. Pronto. E eu vou abrir aqui. Deixa eu ver se parou de aparecer aquela mensagem. Tá todo mundo vendo o livro aí? Tá aparecendo para vocês? Tá, Ok. também tá. Então, como desbloquear as trilhas neurais da riqueza? Tá aqui o livro. E aí a gente vai passar todos esses códigos. Eu vou dar uma conferida se o e-book está igualzinho o livro, e às vezes dá umas pequenas diferenças. Então vamos lá. Vamos ler juntos? Dá um pouquinho de preguiça, mas é bom para a gente acordar. Tá todo mundo vendo a tela? Quem consegue ler para nós aqui, para a gente começar na introdução do livro? Vai lá, Eliane. Introdução. Pobreza nada mais é que limitação. Deus dá a semente, só que você precisa semear. A prosperidade é algo natural. Você já viu alguma árvore produzir um número limitado de frutos? Já viu uma mangueira dar 10 mangas, ou apenas o suficiente para suprir o respectivo dono dela? 20, 20, talvez? Não, é lógico, isso não existe. A única árvore frutífera que pode se limitar é você, porque ainda não entendeu o natural da vida, que é prosperar. Só que para isso você precisa produzir. Estou falando para mim, né? A palavra pobreza vem do latim que significa improdutividade. Uma pessoa pobre é uma pessoa improdutiva. Para sair da escassez, você precisa ativar seu modo ação, começar a agir e a produzir. Você sabia que você precisa odiar a pobreza para se livrar dela de uma vez por todas? Porque tudo que você odeia, você não quer mais. Aquilo que você repudia, você não quer de volta. Quando você entende o significado da pobreza, você não vai mais querê-la em nenhuma área da sua vida. Você é a imagem e semelhança do Criador. Só depende de você ter a vida que merece. Vou te contar um caso de um irmão da igreja. 5, 10, 15 anos repetindo a mesma oração. Para Deus melhorar a sua vida financeira, o interessante é que todos que também pediam essa mesma oração prosperavam, e ele nada. Certo dia perguntei a ele: nesses anos, o que você buscou aprender sobre finanças? Ele respondeu: nada. E eu disse: por Tá que você sumindo acha o que não teu prosperou? áudio. E ele: não é o tempo de Deus. Eu acho que é a minha internet. Isso. E essa era mais uma desculpa para ele esperar de Deus algo que ele mesmo deveria fazer. Tudo está relacionado a como você aprendeu e armazenou esses fatos em sua memória. Na sua vida, foram instalados muitos drives, foram colocados coisas na sua mente através das suas experiências, percepções da vida e criação que recebeu dos seus genitores. Tudo que você aprendeu e a forma como aprendeu é a verdade sobre você. E é essa verdade que te limita, que te impede de experimentar o novo, o melhor e a abundância. Por isso você está aqui. Vou te ensinar a ressignificar
qualquer crença errada que te afasta do seu real lugar. Vou te ensinar a agir, a produzir, a tomar posse das riquezas, a decidir onde você quer estar. Aqui você não vai mais apenas saciar a sua fome, você vai aprender a pescar. Agora, vai uma dica. Se eu fosse você com um livro tão bem estruturado como esse, iria fazê-lo de caderno de anotações. Já tem as tarefas no final de cada capítulo. E você poderá anotar as suas observações no decorrer de cada página. Assim você realmente irá estudar, aprofundar os assuntos, checar o que você fez e avaliar tudo, sacou? Não tenha pressa. Existe um processo que envolve tudo isso. Você só precisa querer e ter atitude. Você sabia que todo pobre odeia atitude? Bill Gates disse: não é culpa sua nascer em uma família pobre, mas é culpa sua morrer em uma. E aí vai, e aí vai enriquecer e tirar sua família da pobreza. Ou isso não é para você? Você merece mais. A sua família merece mais. A nação que você vive merece mais. Só depende das suas atitudes. E só depende de você começar a ter atitude, que já vai acontecer um regaço na sua vida. Para isso acontecer, você vai precisar começar a cuidar da sua vida, mas é cuidar de verdade. Parar com fofoca, parar de perder tempo, de fazer dela o melhor lugar para viver. Apenas não aceite a pobreza, não aceite a limitação e comece a atrair as oportunidades pelas suas atitudes. Seja pior do que eles imaginam. Repete comigo. Eu odeio a pobreza. Vou me desconectar disso, porque meus filhos, meus pais e minha nação não merecem isso. Eu sou ilimitado. Minha mente não tem limites e só depende de mim ir além. Comece agora mesmo a odiar a pobreza para se livrar dela de uma vez por todas. Maravilha, Eliane, obrigado. Então, gente, o que acontece? Nesse livro, o Pablo traz de uma forma bem didática uma ressignificação da riqueza e da pobreza. É muito importante a gente que é brasileiro entender uma coisa, que é o seguinte: o Brasil, ele foi treinado para ser comunista. Isso é muito importante. Por quê? Porque dentro do cristianismo e mesmo do judaísmo, existe existe uma questão muito natural da riqueza. Nós somos imagem e semelhança de Deus, somos dignos de riqueza. Se você olhar na Bíblia, se fala o tempo todo de riqueza como algo bom. Só que a cultura marxista, ela prega a riqueza como se os ricos fossem errados. E isso é muito sério. E a gente precisa, no Brasil, a ressignificar a nossa visão de dinheiro. E é por isso que a nossa nação não prospera. Se você conversar com o povo brasileiro, a gente é um povo que tem muita vontade de mudar. Só que o marxismo cultural, ele já tem 100 anos de infiltração dentro do Brasil. E quando você infiltra uma cultura, você muda gerações. Então a gente já tem aí umas 4 gerações que têm sido treinado para ser comunista, miserável, pobre e dependente do governo. Por isso que muitos de nós não conseguem prosperar. Por quê? Porque não acredita que pode conseguir nada, que não acredita que pode sobreviver sem uma CLT, que foi treinado para depender do governo, para depender do Estado, e isso é muito grave. Então, uma das coisas mais interessantes dos livros do Pablo é a ressignificação de riqueza e de pobreza. O que o Pablo traz aqui, gente, não é uma novidade, mas ele traz com uma linguagem muito didática. Ele usa a mesma metodologia do Dr. Lair Ribeiro. O Dr. Lair Ribeiro, para quem não sabe, ele é um dos médicos mais importantes do mundo, ele é brasileiro, e na década de 80, o Dr. Lair Ribeiro falava o tempo todo de dinheiro, porque ele morou 17 anos nos Estados Unidos e ele trouxe essa mentalidade de riqueza para o Brasil. E na época ele foi muito criticado. E quem desenvolveu essa ciência da riqueza foi Napoleão Hill, que é um americano. Ele fez uma pesquisa para o Andrew Carnegie e ele entendeu que riqueza é uma ciência.
Então, nos Estados Unidos é muito natural as pessoas falarem de dinheiro sem sentirem culpa. No Brasil é totalmente ao contrário. E quando você estuda a cultura americana, os Estados Unidos ele foi fundado em cima das leis da Bíblia, totalmente voltado para riqueza e prosperidade, ao contrário do Brasil. O Brasil foi escravizado mentalmente pelo marxismo cultural. E é muito importante a gente entender isso. Então, o que é o marxismo cultural? Quando você pesquisa as raízes do marxismo, é uma doutrina comunista que tem como único objetivo escravizar uma população e colocar um ditador no poder. É o que nós estamos vivendo no Brasil, e todos os países comunistas não dão certo. Só que até a população entender que esses países não dão certo, as pessoas são escravizadas mentalmente e financeiramente. É só ver o que aconteceu com a União Soviética e não deu certo lá o socialismo, é só ver o que aconteceu em Cuba e o comunismo foi uma tragédia, é só ver o que está acontecendo na Venezuela. Então, todo lugar que o comunismo chega, ele destrói o país, ele destrói as pessoas e ele fragiliza as pessoas. Por que que o marxismo cultural faz isso? Porque a base do marxismo é você tirar Deus da vida das pessoas. Então, quando você escraviza mentalmente uma população para ser comunista, as pessoas viram idiotas úteis, pessoas que enfraquecem espiritualmente e mentalmente. Então, a gente precisa ressignificar pobreza e riqueza, para que a gente entenda por que que o nosso país, o Brasil, tem esse espírito de pobreza tão forte. É por causa da doutrina comunista que foi implementada no Brasil desde a fundação do Brasil e principalmente depois, né, que foi feito aquela reunião com o objetivo de implementar o comunismo no Brasil, que foi esse trabalho que o Lula fez junto com o Fidel Castro. E a Rede Globo, como emissora de TV, ela foi a propagadora da cultura comunista no Brasil, de uma forma disfarçada, através de novelas. A Hollywood tem muito disso. Então, assim, foi feita uma doutrinação muito forte através da mídia impressa, da mídia televisiva, dos filmes, com o objetivo de doutrinar as pessoas a serem independentes. Então, essa é uma grande raiz profunda que a gente tem no Brasil, e para a gente quebrar isso, a gente vai ter que precisar que a nossa nação prospere. Graças a Deus, hoje, graças à internet, tecnologia, muitas pessoas estão se levantando financeiramente e estão começando a trazer essa mentalidade para o nosso povo. Mas a gente tem um trabalho muito grande aí para fazer nos próximos anos. Por isso que a gente está aqui estudando e mudando a nossa vida. Então, por isso que é legal a gente ler esse livro, porque ele tem uma leitura muito simples e ele ressignifica essa visão de dinheiro, de pobreza e de riqueza, tá? Então, a gente vai ler esse livro para a gente começar a esquentar as turbinas nesse mês de janeiro, que começa aí o nosso ano de 2024, para que a gente possa prosperar muito. Alguém quer comentar algo sobre esse trecho que a gente leu do livro? Fique à vontade. Uma das coisas que o Pablo faz é trazer sempre a natureza como base para a gente copiar. E a natureza, ela é próspera, você não precisa se preocupar que uma árvore vai crescer sozinha, ela não precisa de nenhum tipo de incentivo, porque a prosperidade é natural, né? E a Bíblia fala o tempo todo que Deus provê para todos. Então, essa é a ideia, que a gente comece a entender isso como algo natural. Então, eu vou deixar o e-book do livro disponível para que vocês também vão lendo e a gente vá continuando essas leituras aí para o próximo dia. Vocês querem entrar já no capítulo 1, que são os códigos do milhão? Então, tá bom, vou colocar aqui, então. Tá todo mundo vendo? No e-book, no livro, ele tem uma pequena troca. No livro, ele começa pelo prefácio. E no e-book, ele começa ao contrário, ele começa pela introdução. Então, eu vou ler esse prefácio que é interessante. Entramos em uma frequência de guerra.
e agora você não é mais um soldado. Ao começar essa leitura, você pegou sua patente de general. Eu sou um patriarca no comando e vou te treinar para a prosperidade. Você agora é um general de guerra. O que realmente interessa aqui não será somente o dinheiro, e sim os resultados. Resultado não tem fim. Eles liberam uma alegria que traz uma energia cíclica e o melhor, um resultado nunca morre. Depois que destravei todos os resultados que eu já tive na vida, percebi uma coisa: nunca fazer nada por dinheiro. O dinheiro será somente uma bonificação pelo resultado extraordinário que você terá. Sacou? Vocês se lembram que a gente fez uma reunião ontem e eu falei para a gente fazer o exercício de doar algum dinheiro? Alguém fez isso? Oi, abre aí, Antônio, que não dá para te Então, eu ouvir. não peguei essa hora, Rosa. Eu tinha saído para comprar coisa aqui em Tá, casa. a gente precisa quebrar a escassez, né? Como E é que é? Foi ontem, feito um é, exercício, então ontem na nossa última revisão do Piorano, vou fazer hoje. a gente se propôs a quebrar a escassez fazendo alguma doação de dinheiro para quem a Sim, gente quisesse. joia. Bom, como eu passei a virada do ano aqui na Paulista com a Cristiane e o Rafael, marido dela, enquanto a gente estava tem uma padaria muito boa aqui em São Paulo, que é uma padaria 24 horas, e a gente parou para fazer um lanche. E lá no banheiro eu fiquei conversando com umas mulheres que estavam fazendo um trabalho aqui, vendendo coisas na rua, e elas foram utilizar o banheiro da padaria e eu fiz uma doação de R$ 20 para uma delas. E a gente se propôs a, nesse primeiro dia do ano, doar financeiramente algum dinheiro para alguém, para a gente começar a quebrar essa escassez do dinheiro, né? Então, se vocês quiserem fazer o exercício, é muito bom esses exercícios, gente, quebrar a escassez. Dá uma paz. Então, o Pablo ensina muito a gente quebrar a escassez, né? Então, ele fala aqui, ó, o dinheiro será somente uma bonificação pelo resultado extraordinário que você terá, sacou? O que que significa isso? Quando a gente tem uma visão de prosperidade, o dinheiro vem para a gente de uma forma muito natural. E essa mentalidade marxista, comunista, ela faz a gente ter uma limitação financeira violenta. O medo de faltar, o medo de não ter a garantia de uma carteira assinada, e a gente precisa quebrar isso. E aí ele continua aqui, ó. Eu quero que você seja como um general que defende seu país. Você vai fazer uma analogia. A sua casa e a sua família serão como uma nação. Você será o patriarca dessa nação. Em um contexto bíblico, diversas famílias são como nações. Quero que você aprenda que nós estamos de fato em guerra, e isso não é só uma comparação, isso é algo real. A pobreza existe e ela está debaixo de uma potestade espiritual. Ele está falando sobre o marxismo cultural, tá, gente? Que está devastando completamente a terra. Um terço dela está assim destruída. Por que que ele fala sobre isso? Porque com a globalização, tanto o capitalismo como o comunismo começaram a tomar conta do mundo. Então, hoje a gente tem basicamente dois modelos de governo, que é o capitalismo e é o comunismo. E os dois não são bons para ninguém. O capitalismo ele tem um problema. Poucas pessoas conseguem ficar ricas através do capitalismo. Então, isso gera nas pessoas a corrida dos ratos. As pessoas gastam toda a vida atrás de dinheiro. E o comunismo, ele tem outro problema. O comunismo prega uma escravidão mental e financeira, onde você depende do governo para tudo. No comunismo, ninguém consegue enriquecer, só os ditadores, porque eles roubam as nações. No capitalismo, poucas pessoas conseguem enriquecer. E o Pablo, com toda a sabedoria dele, ele traz um novo modelo de governo, que é o governalismo, e ele se baseia nos princípios bíblicos da governança. E no decorrer dos livros dele, ele fala muito sobre isso. E a gente sabe hoje que as bases do marxismo cultural e do comunismo é a destruição do cristianismo. Se você pesquisar, você vai ficar horrorizado com o que está atrás do comunismo e do marxismo cultural. É literalmente a destruição do cristianismo. Até sugiro que vocês pesquisem, porque dá até um embrulho no estômago, quando a gente entende o que está por trás dessas ideologias todas. E aí ele fala sobre isso. A pobreza existe e ela está debaixo de uma potestade espiritual que está devastando completamente a terra. Um terço dela já está assim
destruída. Por isso que a gente está aqui no resgate, para resgatar os princípios, para resgatar a nossa identidade de filhos de Deus e a nossa força espiritual que Cristo nos deixou. Ele começa aqui, ó, porque as pessoas são pobres? Acredite, pelo mesmo motivo que você era até ontem. Vou te ensinar um código. Nunca fale no agora ou no hoje algo negativo a seu respeito. Diga sempre no passado, por exemplo, fale assim: eu era assim até ontem, esse é o segredo. Você pode transformar o seu presente e futuro a partir de como você usa a sua fala. Lembra do poder da língua que é citado na Bíblia? Tiago 3,9 diz: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Por isso, cuidado com o que sai da sua boca. Eu quero que você fique na mesma frequência que eu. Desejo que você entre com o armamento certo para a guerra. Aqui não vai ter nhen. Vai ter muito conteúdo para você destravar a sua mente. Você está pronto para isso? Eu preciso que você queira, não adianta só eu querer por você. Esse livro é uma arma poderosa para a sua transformação. A cada capítulo você vai vencer uma etapa e acontecerá um mover, que não permitirá que você volte atrás. Como dizia Einstein, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Seja bem-vindo e vamos quebrar tudo. Bom, gente, essa é apenas a introdução do livro, e aí o Pablo começa com o capítulo 1, que são os códigos do milhão, que a gente pode deixar para a nossa leitura de amanhã. A gente não precisa ler o livro com pressa, não é um campeonato, mas é para a gente cada dia pegar uma pílula e começar a aplicar na nossa vida, como, por exemplo, essa ideia que eu falei aí, que a gente conversou ontem, que é a quebra da escassez. É a gente começar a tratar o dinheiro não da forma que muitas vezes a gente trata, idolatrando o dinheiro e dependendo dele, mas lidar com o dinheiro de uma forma natural para a gente começar a abrir novas trilhas neurais na nossa mente e ressignificar pobreza e riqueza. Alguém quer falar algo? Só abrir o microfone e falar. Diga, Elza. Só abrir o microfone. Bom dia a todos. Bom dia. 2024 seja sem desculpas, que todos acordem e pratiquem o que tem que se praticar, e que a gente vamos destravar a riqueza, né? Exato. Eu gostei muito daquele dia que falamos sobre o marxismo cultural, foi uma novidade para mim, e cada vez que você fala nesse assunto me desperta. Eu tenho falado muito disso, eu tenho assistido algumas vídeos sobre esse assunto. É assustador, né? É assustador. É. E aí eu percebo que as conversas, a mentalidade, uma coisa que eu não tinha destravado para isso. E é legal, gente, comentar que a Elza, ela era ateia, né, Elza? Era. Até ela chegar no Pablo, eu até gostaria que você compartilhasse com a gente por que você era ateia e o que fez você mudar e se tornar cristã. Eu não me lembro exatamente porque eu não sei exatamente o que foi. Eu sei que começavam a me contar a história da Bíblia e eu colocava tudo, eu duvidava, né? Por exemplo, Maria engravidou do Espírito Santo. Eu falava, caô, moça, ela traiu José, ela traiu o marido, e aí, não, como naquela época tinha a mulher apedrejada, então ela criou essa história que caiu como uma luva e está até hoje a mentira. Então, essa era o que eu contava, né? Na história de Maria Madalena e Jesus, eu falava assim, olha, eles dois tiveram um caso de amor e não queriam, como não queriam abrir para o povo, aí contaram só essa mentirinha aí para enganar o povo. Ou seja, para tudo que falava da Bíblia, eu tinha uma resposta segundo a minha versão, para ir contra. E eu não sei por quê, acho que talvez porque eu vi aquelas senhorinhas lá na minha cidade, na infância, falando de Deus,
E eu achava que elas estavam muito ultrapassadas lá na minha adolescência. É interessante porque a maneira de você falar não parece que você era ateia, parece que você era agnóstica, que é Que é? diferente. O ateu, ele não acredita em Deus. O agnóstico, ele duvida, mas ele não tem certeza se Deus existe. E a tua fala parece muito mais uma pessoa agnóstica do que uma pessoa ateia. Não, Mas é até interessante. ele tem fé que Deus não existe, né? Ele tem uma fé. Não, o ateu acredita que não existe Deus. O agnóstico, ele questiona, ele não tem certeza e ele duvida do que ele escuta do cristianismo. É, Mas é então, muito interessante, porque assim, se a gente olhar para a história da Bíblia com a nossa visão terrena, a gente não consegue acessar o que está na Bíblia. Porque os olhos espirituais são totalmente diferentes. E aí você chega no marxismo cultural, porque como o marxismo cultural ele tira a visão espiritual do mundo, a gente fica dependente do racional, e no racional a gente não acessa Deus. Eu sei que é difícil explicar, mas só quem teve uma experiência sobrenatural com Deus começa a acreditar no cristianismo, porque aquilo que está na Bíblia parece irreal para quem nunca viveu a fé na prática, né? parece Eu real. tive eu tive várias experiências com Deus, mas em especial eu tive uma de um acidente que eu passei, que eu fui para o outro lado, e aquilo mudou minha visão de mundo. Que é realmente a nossa visão. A gente não é treinada para ter uma visão espiritual. Mas quando a gente começa a olhar as coisas espiritualmente e começa a viver o sobrenatural, a gente vê que realmente existe. E quando a gente olha a Bíblia com a visão espiritual, você acha super normal tudo aquilo que está lá. Até porque quando você pesquisa arqueologia bíblica, ou quando você pesquisa teologia profundamente, você vê que as coisas que estão na Bíblia, existem relatos científicos de quase tudo que está lá. É impressionante. Não, eu precisei da ciência para eu destravar a Bíblia, viu? Uhum, Precisei da ciência. Porque eu era uma pessoa que só acreditava vendo, sim, né? isso aí. Mas é E aí, legal ver essa transformação sua. sim, E mudou quando que muito. virou a sua chave? Que você falou, opa, existe Deus. Acho que tem 5 anos. E como que foi, você se lembra? A, a minha vida estava toda de pernas para o ar, né? Tem gente que fala assim, para vir para Deus tem que vir pela dor, quem não vem pelo amor. A minha vida estava toda bagunçada. Filhos, eu tinha separado, já separei já tem bastante tempo. Eu tinha separado, eu tinha arrumado um segundo marido, tinha dado errado. Meus filhos estavam indo para o mundo do álcool. Eu vendia bebidas, eu induzia o povo a beber. E eu estava doente. A minha vida estava toda arruinada, toda arruinada. E aí eu passei um tempo no deserto, eu passei um tempo em casa, assim, depressiva, sozinha. Eu não queria ver ninguém, eu só ia trabalhar porque eu tinha que comer. Mas se não fosse isso, eu nem trabalhar eu não ia. Aonde eu fugi de todas as amizades, eu fugi de todo mundo. Eu fiquei um ano assim, meio que eu comigo mesma. Foi um ano não, 3 anos. Foi 3 anos assim, numa depressão que eu queria morrer, mas eu não tinha coragem de me matar. E aí eu gastei meditando esse tempo lá, solitária, sem ninguém. E aí quase tudo que as minhas dúvidas todas, né? Todas, tudo que me atrapalhava de morrer. E eu comecei a pedir para Deus, Deus, se você existe, me dá uma luz, me tira daqui, ou me leva de vez, ou me faz acreditar, me faz ver algo que. E aí comecei a participar de uma arte multinível, porque eu queria me envolver de novo com pessoas, mas não as mesmas. E aí lá foi destravado a questão espiritual, que essa parte aí até então não existia. Eu achava que as pessoas que acreditavam em Deus, elas eram mentalmente inferiores às outras. Interessante, mas por que isso? Porque você ouvia conversas de religiosos. E, infelizmente, gente, muitas pessoas
religiosas acabaram aprendendo de uma forma muito equivocada o cristianismo, né? E é uma das coisas que eu mais gosto no Pablo, a forma como ele ressignifica o cristianismo, as religiões, e como ele traz a Bíblia de uma forma muito prática para a nossa vida. Então, parabéns para ele pela maneira didática que ele ensina sobre Deus e que conecta bastante. Mas depois você pesquisa, mas a tua linguagem parece muito a linguagem de uma pessoa agnóstica. Bem É, interessante. tá, sobre isso. Bem interessante, mas que bom que você percebeu que há algo além do óbvio, né? E é sobre isso, gente. Toda vez que que a gente começa a pesquisar sobre prosperidade, a gente vai parar no cristianismo. É muito interessante. Pode pegar todas as pessoas que ensinam riqueza, que ensinam prosperidade, no Brasil, fora do Brasil, todos falam de conexão espiritual, de cristianismo, de Jesus Cristo, e começa a ficar muito interessante estudar o cristianismo dessa forma, né? Então, no livro do Pablo, a gente vai ouvir muitas referências bíblicas, porque ele é um cristão bastante atuante, e ele fala dos princípios do dinheiro e da riqueza à luz da Bíblia. Então, fica muito bom de estudar e de se conectar com ele. Então, a gente vai fazer a leitura desse livro, que é um livro bem interessante, e é importante que a gente coloque em prática. Então, nessa virada de ano, eu fiz o exercício da quebra de escassez. Eu doei R$ 20 para uma pessoa que eu conheci lá na padaria que eu fui. E eu sugiro que vocês experimentem fazer doações financeiras, que vocês experimentem ir em lugares caros e consumir algo para vocês começarem a sentir a ambiência da prosperidade. Porque o medo de usar o dinheiro com desfrute é um princípio de escassez. É uma coisa que eu tenho trabalhado há um tempo com o Pablo e eu tenho percebido que destrava bastante o financeiro. Gente, alguém quer comentar algo sobre o livro? Podemos encerrar por hoje. Muito bom, Rose. A dica que você falou, eu lembro que no Million Club, uma das primeiras aulas, eles colocaram isso daí, sim, pra gente ir em lugares caros e pedir nem que fosse um suco de laranja. Não sei se você lembra, foi até o Nésio que falou isso, que destravou Sim, bastante nele. eu Ah, tenho você não feito tem como pagar um prato bastante caro? isso aqui. Isso. Aham. Eu faço muito isso aqui em São Paulo, né? Eu moro numa região que é uma região nobre, que é a Avenida Paulista, então aqui existem lugares de todos os tipos. Por exemplo, a Oscar Freire, que é uma região cara, os Jardins, que é uma região linda, Faria Lima, são todas regiões próximas, Shopping Higienópolis, são regiões, Shopping Iguatemi. Então, por exemplo, eu vou muito no Shopping Iguatemi, que ele é muito próximo da onde eu moro, e é muito interessante, porque eu chego lá e você vê aquelas lojas que o sapato custa 10, 15 mil, uma pochete custa 2, 3 mil reais, e eu tenho passado muito lá para me acostumar com esses valores, porque tudo é uma questão de se acostumar, né? E conviver com isso vai deixando aquilo muito tranquilo, muito natural. E a ideia, a gente ir quebrando essa visão de escassez que a gente aprendeu de uma forma muito equivocada, né, pela nossa família, que não sabiam sobre isso e também aprenderam dessa forma, para que a gente comece a quebrar essa escassez. Gente, é isso então. Parabéns para quem decidiu entrar nesse desafio de 365 dias de aulas, né, diárias. Vocês vão perceber que todo mundo é empolgado para falar, mas a maioria do povo é tudo balela. É tudo balela. E se você perceber que você está sendo uma pessoa balela, muda isso, por quê? O nosso cérebro, usando aí a neurociência, o nosso cérebro, ele é condicionável. E quando você é uma pessoa que está acostumada a falar as coisas e não cumprir, você gera uma falta de credibilidade tão grande que você não cresce na vida. Porque o seu cérebro entende que você é mentiroso, que você não é de confiança. Se o seu cérebro não confia em você e naturalmente você só fala e não faz,
a longo prazo você se torna uma pessoa que não passa credibilidade para ninguém e você não prospera. Então prestem atenção sobre isso, que é uma coisa muito comum. Gente empolgada não vai para lugar nenhum. Vocês vão perceber muita gente assim. E é tão interessante que quando você começa a notar, dá uma dó quando você vê a pessoa mentir na tua cara, que você sabe que ela não vai fazer. Então, se você se identificar com gente que faz isso, muda rapidamente isso, porque se você combina as coisas e não cumpre, mesmo que seja aqui num grupo simples, você está fazendo isso inconscientemente na sua vida. Qual é o problema? As pessoas não confiam em você. Aí quando você tenta vender algo, ninguém compra. Quando você fala, ninguém acredita. E aí você não tem resultado. E, gente, isso é muito doido, porque a pessoa que faz isso, ela não percebe que ele é assim. Oi, Antônio. É desse jeito, Rose. Eu falo isso direto nas mentorias que eu dou. De cara, quer gerar constância? Gere pequenos hábitos. E aí você vai empilhando eles. Por exemplo, fala hoje, eu vou acordar cedo. Vou tomar meu banho natural, vou correr. Fala e cumpre, fala e cumpre. É o PPA. Palavras, pensamentos e ações. Não fica só em palavras e pensamentos. Quem fica só em palavras e pensamentos não progride. Palavras, pensamentos e ações. Pensa, fala e faz. Nem que seja pequena coisa, mas faça com constância, todos os dias, todos os dias, todos os dias, que é isso aí, você vai gerando uma autoconfiança no teu cérebro. E o cérebro uma hora vai dizer assim, ó, poxa, esse cara fala, pensa e faz. Fala, pensa e faz, então nem vou mais falar com ele, porque a hora que ele falar, ele vai fazer. E ontem, gente, a gente fez um compromisso aqui público, né, entre nós, do Grupo Resgate. Fizemos um compromisso na live do YouTube e fizemos também esse compromisso por Zoom. Ontem nós tivemos 4 lives, que foi para a gente concluir a revisão do pior ano. E a gente conversou bastante sobre se desafiar em 2024. A fazer stories, a comentar lá nos meus posts, a fazer a live todo dia, a fazer pequenas mudanças para a gente treinar. A gente precisa treinar riqueza e prosperidade, porque se não treinar, nada vai acontecer. Só que vocês vão perceber no decorrer os nossos amigos que estão acostumados a viver se enganando. E dá uma dó quando você vê que a pessoa está assim, porque ela não percebe. Ela fica contando historinha de que ela vai fazer, mas não faz nada. Então vamos perceber se alguém estiver repetindo esse padrão para sair disso urgente. Porque se você não cumpre as pequenas coisas, parábola dos talentos. Se você assume pequenos compromissos e não cumpre, é como se fosse uma maldição, você perde tudo, porque Deus não vai investir em quem não faz. E para a gente acessar essa conexão com Deus, a gente vai ter que fazer. Tá bom? Gente, voltaremos amanhã. Amanhã a gente começa a fazer a leitura do capítulo 1, Os Códigos do Milhão. Eu já coloquei o e-book lá no nosso grupo. Convidem mais pessoas, divulguem o nosso conteúdo, porque a gente tem muita gente para atingir. E não adianta a gente só fazer a live aqui, a gente precisa divulgar, conectar essas pessoas que estão no grupo paralisadas, para que elas também entrem nesse movimento para a gente fazer a nossa nação crescer. Ok? Alguém mais quer falar algo antes de encerrar aqui? Só falar pro pessoal aí que tá no grupo lá, acabando aqui, a gente inicia lá. Perfeito. Bola. E eu, acabando aqui, eu vou lá pro Instagram, começar minhas lives do Instagram. E quem quiser vir comigo, é só se conectar, @Rosimelo, pra gente manter essa conexão. Tá bom, gente? Até amanhã.